Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Amém. Que bom estarmos novamente em mais um dia de reunião, em mais um dia de culto. Amém? Espero que tenha tido um início de semana já abençoado, né? Amém. Deus vai prover, né? Cada vez mais, né? Vamos ter uma semana repleta, cheia aí da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aguardar ainda, alguns irmãos ainda estão ali trabalhando, mas daqui a pouco estão chegando aí. Amém? Glória a Deus. Gostaria que vocês gostaria de chamar o diácono Andes para poder trazer a palavra para nós hoje. Vamos orar por ele. Coloque-se de pé. Aleluias. Homem de Deus, bênção. Né? Eu estava falando com o Anderson ali que todas as vezes que ele prega, Deus fala muito comigo, sabe? Através do que ele prega. Às vezes a gente acha que não consegue atingir, né? Mas Deus fala no profundo com cada um de nós. Amém? Levante sua mão em direção ao profeta de Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, eu preciso diante de Ti agora, meu Pai, a vida do nosso irmão. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que sonde o coração dele, meu Pai. Usa ele, meu Pai, como se fosse o último dia, Pai. Transforma, meu Pai, e multiplica cada vez mais, meu Pai. Arranca todo devorador, migrador, meu Pai, todo ladrão de palavra, meu Pai. Cuida do teu filho, meu Pai. Guarda ele, guarda os filhos dele, a casa dele, meu Pai. Livra de todo mal, meu Pai. Que enquanto ele estiver aqui, meu Pai, que nenhuma seta, meu Pai, nada venha atingi-lo, meu Pai. Que ele esteja guardado e protegido diante das mãos do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu profeta. Boa noite. Graça e paz. Está abrindo a palavra do Senhor no livro de Mateus 23. Mateus 23, vou estar lendo desde o início para a gente entender melhor qual o foco da palavra dessa noite. Amém. O texto diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não a fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas essas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam de primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque só um é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos aqui na terra. Não chame ninguém de pai, porque só um de vocês é pai, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vós será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízos, muitos mais severos. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um procílio uma vez feito, e tornam o filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou.
seus tolos e cegos. Qual é o mais importante? O ouro do santuário que santifica? O ouro ou o santuário que o santifica? O ouro. E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é a sua importante? A oferta ou o altar? Não, qual é mais importante? A oferta ou o altar? A oferta ou o altar que santifica a oferta. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por tudo aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jurará pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado do trono. Eu vou continuar lendo aqui, um texto um pouco grande. Ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do entro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas guias cegos. Coam o mosquito, mas engolem o camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rombo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda podridão. Assim também são vocês. Por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e maldade. Vou ler até aqui. Texto grande, né? Mas eu li para que a gente entende. Mas o ponto que eu vou estar pisando aqui é a parte que fala aqui sobre de vocês, escribas, fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Que quando eu estava no texto da palavra, eu estava vendo como sepulcros caiados, né? Então, é um texto bastante já conhecido também, né? Sobre os fariseus. Hoje, se soubesse que o Cláudio e o Jair estivessem aqui hoje. Mas tá bom, né? Vamos dar sequência, né? Esse texto aqui, eu li ele todo, mas eu vou pegar como referência aqui a parte do sepulcro pintado, em outras versões está sepulcro caiado, né? E eu vi lá no livro de Marcos, está sepulcro invisível, parece. Acho que é isso mesmo, invisível. Eu não consegui ter uma referência entre os dois, né? Não sei porque invisível com caiado, mas eu peguei essa versão de Mateus, que fala sepulcro pintado, que é mais próximo de sepulcro caiado. Jesus compara os fariseus e os hipócritas. A gente, só de ler esse texto todo, a gente já dá para entender bastante, né? A gente não precisa estar dando muitos detalhes deles, mas Jesus compara os fariseus a sepulcros pintados, caiados, naquela época. É que a gente vê que quando os judeus iam para a festa lá em Jerusalém, eles tinham, pela lei de Moisés, eles não podiam tocar em nada em que era morto, imundo, né? A gente viu que eles pintavam os sepulcros para que eles não... Um estudo que eu fiz aqui, vê que eles pintavam os sepulcros para que eles não caíssem, que eles não tocassem naquelas covas onde estavam aqueles sepulcros, né? Então, era o cuidado que eles tinham. Pintavam de branco para que eles não tocassem aquilo que os deixava imundo por alguns tempos. E também, Jesus compara eles a sepulcros caiados, porque eram belos, eram bem vistos por fora, mas por dentro era cheio de podridão. Estava morto. E eu vi que fariseus na época de Moisés, era um grupo religioso entre os judeus que tinha como função interpretar a lei, e eles acreditavam que servir a Deus exigia obediência rigorosa, tanto nas escrituras quanto nas tradições da época. Então Jesus veio Jesus criticava muitas das ações deles, porque a gente via que muitas coisas que eles falavam na lei, eles cobravam aquilo ali rigidamente, mas eles mesmos não cumpriam.
Eles queriam que as pessoas seguissem rigorosamente aquelas leis, mas eles mesmos estavam fazendo o contrário. Eles muitas vezes faziam só para aparecer. Eles vestiam as melhores roupas, falavam bem, mas não cumpriam a lei. Eles queriam impor aquelas leis às pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Então Jesus falava para eles desse jeito, que eles eram como sepulcros caiados, sepulcro caiado. E hoje a gente vê também que, trazendo para os dias de hoje, essa palavra se estende a nós, porque muitas vezes a gente está dessa forma, talvez nem percebemos, mas muitas vezes a gente está como sepulcro caiado também. A gente não vou dizer que a gente está podre, mas a gente está vazio, porque um sepulcro certamente está vazio, porque a pessoa está ali, já se desfez, tem ossos, né? Podridão. Com o tempo, nem podridão tem mais, né? Só tem os ossos. É a forma que muitas vezes, a gente também pode estar. E uma das coisas que acontece quando a gente percebe que pode acontecer isso, que a gente se torna um sepulcro caiado, é quando a gente deixa de obedecer a palavra do Senhor, deixa de estar lendo, buscando a presença do Senhor. A gente vê que os escribas e os fariseus, li fariseus umas 10 vezes, esqueci. Os fariseus, eles não tinham a presença de Deus. Eles estavam ali com Jesus, mas eles não tinham a presença, né? Então, assim, a gente vê que eles tinham a lei, eles tinham a palavra, mas eles não obedeciam. Eles não a seguiam. Eles, muitas vezes, seguiam suas próprias tradições, próprios costumes. E, às vezes, o que acontece hoje com a gente? A gente tem a palavra, a gente vem ao culto, a gente faz a obra, mas muitas vezes a gente está vazio. A gente vê aí fora hoje, muitas pessoas cantam, pregam, mas é só mesmo pelo dinheiro, pela fama, pelo aparecer, né? A gente vê igrejas cheias, shows, gospels, e a gente não vê a presença do Senhor muitas vezes ali, mas mesmo é para aparecer. É o que Jesus está trazendo aqui, está trazendo nessa palavra aqui. São como os fariseus, que são sepulcros caiados. Por fora está bonito, está lindo, falam bem, cantam bem, pregam bem, mas está vazio por dentro, ou talvez podre. Talvez a gente está ali muitos pregando, cantando, fazendo seus shows, né, gospels, igrejas cheias, atraindo multidões, mas a vida dessa pessoa está toda bagunçada. Muitos estão ali pregando sobre família, mas a família está toda destruída em casa. Muitos estão ali evangelizando na rua, pregando a palavra, filmando, mostrando que está fazendo aquilo, né? Mas quando chega em casa, quando chega no trabalho, ele faz tudo totalmente ao contrário, destrói tudo. E é o que Jesus deixa para eles e serve para a gente também, nos atentar. Quando a gente perceber que nós somos uma coisa que a gente sempre, quando a gente começa sobre essa palavra, a primeira coisa que a gente faz é olhar um irmão, né? A gente fala para lembrar de um irmão que está, aquele irmão está isso, aquele irmão está assim também. A gente nunca lembra da gente. A gente primeiro tem que olhar para a gente, que é normal do ser humano apontar, julgar, condenar os outros, antes de olhar o nosso lado. E às vezes a gente já chega julgando, né? Esquece de olhar a gente, olhar o nosso lado. Mas a palavra do Senhor, para nós, nessa noite, ela diz para mim, para todos nós, que primeiramente devemos olhar a nossa vida como está, como a gente está diante da presença do Senhor. Às vezes a gente está fazendo com que, pregando sobre família, falando sobre família, mas não sabemos nem como, assim, a nossa família dentro de casa está toda destruída, a gente não tem domínio sobre a nossa própria família. Uma vez o pastor Vanderlei pregou sobre foi um comentário que ele falou sobre um pai, né, era dono de uma igreja, eu não sei se alguém ouve no momento, ele fala que quando o pai, esse homem morreu, e quando ele morreu no velório, o pastor estava ali elogiando, né, falando que ele era um homem bom, era um servo de Deus bom, era um bom pai, um bom marido. Aí eu não sei se isso é uma história, se é verídico isso, né? Aí o menino vai e vira para a mãe e fala: mãe, vamos embora porque estamos no velório errado, esse não é meu pai. Então, assim, aquele homem não era aquilo que o pastor estava falando. Então, na igreja ele passava aquilo ali, né? Ele estava
com a capa de cristão. Na verdade, é um sepulcro caiado, né? Ele estava usando a capa de cristão, porque talvez na igreja ele era um bom servo, era um bom obreiro, parecia ser um bom esposo, né? Um bom pai, mas em casa deve que batia na esposa, batia no filho. Então, isso tem muito assim hoje. A gente vê hoje muitas pessoas quando vai, talvez na casa, pedir o pai, a filha em namoro ou em casamento. Ou em casamento, né? A gente vê hoje quando muitos vão pedir os pais em namoro ou em casamento, chega como um anjo, né? O pai vai falar, você é um homem trabalhador, um homem de gente boa. Mas depois que casa, tudo muda, né? Aquele amor, aquele carinho que ele tinha com aquela pessoa quando não estava no namoro, perto dos pais, muda tudo. Então, a gente vê que isso tudo acontece. E eu gosto de dizer coisas que acontecem, sempre quando eu estou aqui eu falo coisas que acontecem na minha vida. E uma ocasião dessa, né, eu estava só um minuto. Tá ligado, não? Tá. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, eu sempre gosto de usar exemplos da gente aqui. Nós somos referências, somos espelhos. E nós somos olhados todo o tempo, né? Todo tempo somos vigiados. Nem muitas vezes a gente não precisa estar com uma roupa de cristão. Antes a gente sabia identificar um cristão na rua, né? Porque a gente identificava pela roupa. Uma mulher com um saião, uma branca, uma voz uma cristã. E um homem de terno, né? Cristão. Hoje é impossível, hoje está difícil. Hoje não é tudo misturado. Pessoas, tem muita gente que tem roupa de igreja. Tem roupa de usar na igreja, roupa de usar nas festas. Então, hoje está mais difícil. Mas a gente não precisa muitas vezes de usar roupa de cristão, não precisa às vezes de usar, muitos, né, anda com uma Bíblia dentro do carro para mostrar, assim, parece que tem a necessidade de mostrar que é cristão. Mas na verdade não é essa atitude que mostra que a gente é cristão. Já aconteceu geralmente quando alguém te vê, cristão tem um brilho, né? Tem um brilho, tem uma luz. Geralmente quando alguém te vê, ele fala assim, essa pessoa tem um brilho diferente. Quando você chegar num lugar, você é cristão, você tem a luz, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. A gente tem que ter o Espírito Santo que habita dentro da gente. Quando chegar no lugar, tem que levar paz naquele lugar. Não podemos, assim, não precisa nem chegar falando que é cristão, com a Bíblia debaixo do braço, com a roupa de cristão, para demonstrar que somos cristãos. Né? Muitas vezes, muitos fazem isso para mostrar. É o que o texto diz, que são como se fossem os fariseus, né? Os sepulcros caiados. Aí, eu passei por uma situação uma vez, estava num estacionamento foi até bom, foi bem no início, quando eu... 2 vezes eu passei por isso. E é tão gostoso quando alguém te chega por você e fala assim, nossa, você é cristão? Sim, a gente demonstrar nada. Porque tem muita gente não falar. Tem muita gente que fala, o abençoado, o varão. Então, assim, eu não sei se é para mostrar que é cristão ou se é aquilo mesmo, né, o abençoado, o varão. Muitos têm esse hábito, né, de falar, o varão, abençoado. Então, demonstra que é cristão. O profeta, então assim, se chegar uma pessoa na rua e falar, o profeta, o abençoado, eu vou entender que ele é um cristão. E muitos não têm esse hábito, eu mesmo não tenho esse hábito de falar. E um dia eu estava num estacionamento, primeira vez, logo no início, como eu converti, eu estava lá no shopping, né? Só que as 2 vezes que aconteceu isso comigo, eu fiquei feliz. Que é tão bom alguém chega e fala, você tem algo diferente, você tem uma luz. E aconteceu comigo uma vez que eu estava no shopping, eu estava lá no shopping, aí chegou uma pessoa perto de mim e me chamou. Me falou assim, você é cristão? Ele falou de mim, tipo afirmando, você é cristão, né? Eu falei assim, sou, sim. Aí ele perguntou de qual igreja eu era, eu estava no início aqui, tinha o quê? Tinha uns 6 meses de batizado aqui na Getsemane. Eu, na verdade, nem sabia o nome do pastor Jorge. Aí ele perguntou, você é do pastor Jorge Linhares? Eu falei, não, eu falei assim, sou.
Mas na verdade eu queria falar para ele que era o pastor Vanderlei. Eu não sabia que, naquele momento eu não sabia que era pastor, que era, vou dizer aqui, mas assim, no momento eu não sabia que era pastor Jorge, que era o líder. Não sei se você não sabia, se eu não me esqueci no momento. E isso eu fiquei feliz naquela época. Falei, nossa, que bom. Aí ele pegou e me pediu dinheiro, me pediu R$50. Eu dei. Falei, vou dar. E passou um tempo também, né? As 2 vezes que aconteceu isso foi isso. Para pedir dinheiro mesmo. Mas na verdade eu entendi que foi para me abençoar alguém. Outra vez eu estava num estacionamento do BH, aqui na MG5, esperando a esposa fazer uma compra. E do nada chegou um senhor. Dá para ver que, assim, pelo vestimento dele, assim, eu dá para perceber que ele também era cristão. A gente não deve hoje julgar pelas aparências, né? Falar que a pessoa é boa, a pessoa é ruim pela roupa, pela aparência, pela forma que se veste. Mas pela forma que ele se vestia, pela tradição, pelo que a gente se conhece, dá para ver que ele era cristão numa igreja mais rígida. E quando ele chegou para falar comigo, ele chegou perto de mim e falou comigo assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo não está me enganando. Não estou sendo enganado. Mas você é cristão. Eu falei, sim, sou sim. Aí ele falou assim, ó, eu estava ali orando, pedindo a Deus para que me enviasse alguém, para que me ajudasse. Estou precisando de uma ajuda aqui. Peguei um serviço aqui, vim fazer orçamento, só vim com o dia da passagem de vinda. E não consigo voltar. Estou sem telefone. Aí, perguntou se eu poderia ajudar. Ele falou assim, ó, eu pedi a Deus que me mostrasse uma pessoa de Deus, porque eu não queria pedir para qualquer um. E na hora que ele me viu dentro do carro, viu uma luz em mim. Nossa, assim, eu fiquei feliz demais. Falei, glória a Deus, né? Imagina, eu não estava de terno, não estava de gravata, eu não estava com Bíblia dentro do carro. Então, assim, isso me deixou muito feliz. Assim, há bastante tempo que eu não vejo isso também, mas a gente fica até preocupado se a gente está vazio, né? Se a gente está vazio pelo Espírito Santo, mas não é isso não, né? A gente, às vezes, Deus mesmo que prepara aquela situação. Aí ele me pediu ajuda também, eu ajudei. Ele foi embora e falou que era da igreja Assembleia. Então aquilo ali me deixou assim, bastante feliz. Quando você pensa que a gente está assim, eu estou fraco na presença do Senhor, eu estou, talvez, estou em pecado, todos nós pecamos, né? O importante é a gente pedir perdão, nós somos pecadores. Às vezes a gente pensa que algum pecado que a gente cometeu, alguma falha, nos afastou da presença do Senhor, tirou o brilho do Senhor da gente, tirou a presença do Senhor da nossa vida, mas quando a gente vê uma coisa dessa acontecer, a gente fica feliz, a gente vê que o Senhor nos abandonou, que a luz do Senhor está em gente ainda, né? Então é muito importante. E isso faz a gente feliz. Eu quando eu vou falar que eu anoto um monte de coisa, mas não consigo ler, daqui eu bagunço tudo. E quando a gente, voltar ao assunto, quando a gente começa a se tornar um sepulcro calhado, é quando a gente permite que nós não nos tornamos, nossa fé morte espiritual, né? A nossa morte, a morte espiritual vem através da nossa vida quando a gente deixamos afastamos de Jesus. Nós deixamos de fazer as vontades de Deus, de obedecer a palavra, nós afastamos da presença do Senhor. E também quando a gente não damos ouvido aos seus ensinamentos, quando a gente não pratica a palavra que a gente prega, que a gente ouve, isso acontece a morte espiritual. E quando a gente estamos mortos espiritual, já é um caminho para o sepulcro caiado. Porque quando a gente está morto espiritual, a gente está vazio. A gente está ali sem direção. Quando a gente fica cheio de vaidade, cheio de ganância, a gente fica cheio de iniquidade, ficamos vazios do Espírito Santo. E isso nos torna muitas vezes sepulcro caiado. Então o que nós devemos fazer quando nós estivermos nesse momento é pedir ao Senhor que nos fortaleça, reconhecer que estamos fracos, reconhecer que precisamos do Senhor, necessitamos da misericórdia dEle, que Ele pode, é o único que pode nos resgatar. Nosso Senhor Jesus, Ele restaura, Ele ressuscita mortos, né? A gente vê no caso de Lázaro, que ele já estava morto, né? Ele fala que já estava até em mau cheiro, né? Então Jesus chamou para fora, ele veio. Então assim, quando mesmo a gente passa por um momento, a gente acha que a gente está em um sepulcro, a gente está sendo um sepulcro caiado,
que a gente está vazio, que a gente está sem luz, a gente tem que pedir a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, que Ele venha nos encher novamente, que Ele venha nos chamar para fora, que Ele venha nos dar vida, que Ele pode nos dar, resgatar, que Ele cura a nossa podridão, né? Hoje, infelizmente, nós somos humanos, falhos, todos nós estamos sujeitos a um momento de estar ali, né, como aqueles fariseus, que Jesus os colocou como sepulcros caiados. Então, que a gente venha sempre estar buscando, sempre estar em vigilância, para que não podemos cair nas ciladas do mundo, né, que tem muitas hoje aí, para afastar a gente da presença do Senhor. Aconteceu também algo lá na empresa, um dia desses aí, que eu fiquei bastante feliz também. Eu gosto de falar bastante coisas que acontecem comigo, mas aconteceu lá na empresa um dia desses aí, uma pessoa, não tem problema falar aqui, que não vai mesmo que seja resolvido, também não tem problema não. Saiu uma pessoa da empresa, levou a empresa na justiça. Aí, o patrão, para tentar se defender dele, com certeza também deve estar errado em alguns pontos. Aí ele pediu, ele tentou inventar que ele sugeriu que falasse que eu que fiz o treinamento da pessoa que se machucou o menino na empresa, e ele pegou e levou a empresa na justiça. Aí, como quem treinou o menino era uma pessoa inexperiente também, o patrão falou comigo assim, ó, fez uma reunião um dia antes com nós, que no dia que iria o pessoal ir um perito, né, para fazer o teste lá. Aí ele sugeriu que eu falasse que foi eu que treinei o menino. Só que não foi eu que tinha treinado ele. Aí eu falei assim, mas vou mentir pro perito do trabalho. Graças a Deus o perito não perguntou se tinha sido eu que treinei o menino. Mas o patrão, para se defender com nós durante a reunião, ele citou na reunião, chamou todos os funcionários, falou que aconteceu uma como é que chama? Não, uma fiscalização da empresa. Aí pediu para que a gente usasse os EPIs, que a gente fizesse tudo certinho nesse dia, né? E ele comentou para que nós, e falou que durante a reunião, que o menino era tão ruim de serviço, que o menino era isso, que era aquilo, que eu supôs assim, que eu não me aguentei, que até eu tinha ido na sala dele falar que o menino estava errado, que o menino tinha feito isso e isso. Ele falou comigo, não foi? Um tom meio assim, que eu concordasse com ele. A reunião com mais de 20 pessoas, eu olhei para ele e falei assim, gaguejei, falei baixo, não deu para ninguém entender. Aí eu falei assim, não estou lembrado que eu falei isso com o senhor, não. Aí ele pegou, você foi na minha sala e falou. Eu falei, eu não falei. Só que eu não tive coragem, não tive coragem de falar aquilo abertamente, não falei isso não. Falei baixo de novo, falei embolado lá, quando eu estou nervoso, né, mas eu falei assim, não estou lembrado não. Eu não estava lembrado, mas eu não falei. Eu não falei, mas com ele eu falei que não estava lembrado. Aí quando acabou a reunião, o pessoal, todo mundo que viu, você viu? O patrão querendo jogar a bomba pro seu lado. Ele falou assim, eu duvido que você fez isso. Logo você, ir lá na sala do patrão, falar mal de um colega de trabalho. Então assim, isso eu percebi que é um testemunho, né? Um bom testemunho. Porque eu jamais iria fazer isso. Mesmo a pessoa estando errada, fazendo coisas erradas, eu não ia lá na sala do patrão para falar mal de um colega de trabalho, prejudicar uma pessoa. Então, são os testemunhos que a gente tem que dar. São coisas que acontecem no dia a dia da vida da gente, que a gente demonstra. Muitas vezes a gente prega, nas nossas atitudes, né, prega mais do que a palavra. Talvez você vai estar falando do amor de Cristo, pregando para eles ali, mas você tem uma atitude errada. Eu não me incomodo de falar sobre o trabalho aqui, não, sobre as coisas que acontecem comigo, porque, mesmo se falar é verdade, não tem problema. Eu indiquei, pouco tempo atrás, um colega lá que era músico, toca na igreja, filho de pastor, toca, canta, tem curso, chegou lá na empresa falando que era teólogo. Sou teólogo, sou isso, aquilo. Fez o maior discurso. Um verdadeiro fariseu. Mas chegou lá e fez tudo o contrário. Tudo o contrário. Para começar, quase, bem dizer, fazendo coisas erradas mesmo, roubando a empresa, bem dizer, assim, cara, questão de R$6. O cara comprou um produto por R$6, falou que custou 12. Assim, pelo amor de Deus, um cristão precisava de roubar R$6. Pediu para a empresa fazer uma notinha de 12. O produto custou 6. Olha só, o cara chegou como teólogo, como músico, como filho de pastor. Então, assim, um fariseu, né?
A atitude dele era de um fariseu. Ele não fazia o que ele pregava, ele não fazia o que ele parecia. Então, é o que Jesus diz, é o que Jesus está dizendo nesse texto aqui, sobre os fariseus. E muitas vezes a gente passa despercebido por isso, né? A gente deixa que... E quando a gente... A pior coisa que tem é a gente ser repreendido por quando a gente dá um vacilo desse, né? A gente ser repreendido por vamos dizer, por um ímpio, não, uma pessoa que está lá fora. Eles não conhecem a palavra, a gente conhece. Já aconteceu comigo uma vez também, de estar uma roda de brincadeira e eu entrei na roda. Assim, falta de vigilância mesmo da gente, né? Aí, na hora, um deles falou comigo assim: ó, mas você é crente? Você está fazendo isso aí? Eu não sabia onde colocar a cara. Então, assim, são coisas que a gente faz no dia a dia. Se a gente não vigiar, a gente está agindo como fariseus. A gente está agindo como... A gente está sendo um sepulcro caiado, né? A gente não está por dentro, não é aquilo que a gente está mostrando. A gente chega como cristão, chega querendo falar, querendo evangelizar todo mundo, mas não está sendo aquilo. A gente vai evangelizar na rua, mas em casa a gente fala mal de todo mundo, fala mal do vizinho. Semana passada, quando o Jário pregou aqui, sobre uma multidão, né? A multidão que julgava, estava aí para julgar Jesus por ele ter sido entrado na casa do Zaqueu, né? Aí, na hora também, assim, eu estava sentado ali, eu lembrei que na minha casa também, às vezes a gente, de uma forma ou outra, eu estava sendo um daquele da multidão. Eu estou com um irmão com um problema. O bom desse culto de homens é que a gente está bem conversando aqui, né, na pregação. Eu estou com um irmão com um problema de bebidas e ele está passando por dificuldade mesmo. Já tem bastante dias que ele está... Esse ano todo ele está bebendo. Assim, sem controle mesmo, está em tratamento. E eu, de vez de eu abençoar, de eu profetizar a cura na vida dele, estou descendo um cacete nele. Só falando mal, assim, julgando ele o tempo todo. E aquela palavra, semana passada, falou sobre a multidão, que não ser mais um no meio da multidão. Pensei assim, nossa, está todo mundo julgando ele. E se você viu o status dele, é só status assim, de decepção mesmo, de desânimo. A esposa largou ele no início do ano, assim, tá afastado do filho, da esposa, filho, e todo mundo julgando ele, todo mundo falando para ele virar homem, para beber, e eu no meio deles, e eu no meio do povo, no meio da multidão. Então, assim, a palavra de Deus transforma, né? A gente tem que realmente ver. E quando você pregou na semana passada, de ser mais um no meio da multidão, de não julgar, né? De abraçar, orar. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou dentro da minha casa, eu estou julgando. Estou sendo meu irmão está sendo atacado, todo mundo julgando ele e eu sendo mais um. Então, assim, são pequenas coisas que a gente tem que vigiar. Pequenas atitudes que a gente faz. Às vezes a gente, todo domingo, né, veio saindo para a igreja, de terno, diaconato, a Bíblia, mas assim, olha o testemunho que estou dando para ele. Então, assim, é vigilância mesmo, né? A palavra de Deus, a gente tem que vigiar o tempo todo. A gente é templo do Espírito Santo. A gente, às vezes que eu tenho um irmão, eu vou falar mesmo, eu tenho um irmão também que, porque a gente vive testemunhos, né, também, né? Eu tenho um irmão que trabalha com uma pessoa, e a pessoa é pastor, prega para o meu irmão o tempo todo. Meu irmão fala, nossa, esse cara é chato. Toda vez assim, foi me chamando para ir para a igreja dele. Só que um dia, esse cara, ele tem uma lanchonete, chegou uma pessoa lá com fome, sim, sem condições de comprar, pediu. E ele não deu. Aí meu irmão falou assim, olha o que meu irmão me falou. Olha como é que é os crentes, desse jeito. A pessoa me chama para ir para a igreja direto, fica lá lendo Bíblia para mim, durante o tempo que está sem pedido, fica lendo a Bíblia para o meu irmão, mas quando chegou uma pessoa pedindo, necessitando, não é porque o cara chegou lá, eu quero porque eu estou todo dia. Foi a primeira vez que o cara foi, ele mora no bairro há anos, nunca pediu. Ele tem problema, nunca pediu. Mas a primeira vez que ele pediu, o cara negou. Aí meu irmão falou assim, como que eu vou na igreja de um cara desse? O cara que não tem, a pessoa que não tem coragem de doar E pior, a pessoa nem pediu de graça, a pessoa quer pagar depois. Só que ele estava bêbado. Então meu irmão falou assim, olha o testemunho que esse cara deu para meu irmão. Meu irmão trabalha para ele há muitos anos. Já. Ele pregando esse tempo todo para meu irmão, chamando para a igreja. Mais de um ano pregando. Aí um dia ele jogou tudo fora, porque ele negou um sanduíche para uma pessoa que pediu. Aí meu irmão falou assim, uai, todo dia que eu estou lá até pregando para mim, falando de Bíblia para mim, me convidando para ir para a igreja, mas ele negou o sanduíche para um cara que estava com fome. O cara chegou, não, eu estou morrendo de fome, me vende um sanduíche, amanhã eu te pago.
Então, assim, o tempo todo que ele pregou, ele jogou todo o tempo que ele pregou, tudo que ele falou antes ali, ele jogou fora em questão, assim, de uma... Não estou dizendo que ele fez mal vontade, porque uma pessoa que tem um sanduíche, uma lanchonete, não pode sair distribuindo também, né? Ali é o meio de fonte de vida dele. Mas naquele momento faltou sabedoria dele, né? Ele estava evangelizando uma pessoa, aí perto dela faz uma atitude assim, totalmente ao contrário do que ele fala, que é o amor, de pregar, ajudar o próximo. Então, assim, são coisas que acontecem geralmente na vida da pessoa. A pessoa fica, muitas vezes, a gente não percebe, mas passa despercebido, mas sempre está acontecendo. Há muitos fariseus, há muitos fariseus, a gente muitas vezes age como fariseus. Há muitos fariseus aí tocando na vida da gente, cantando, pregando, a gente seguindo. E é o que Jesus fala nesse texto, né? Que não devemos ser como os fariseus. Muitas vezes a gente tem como amigo, a pessoa está como... A pessoa que está ali como amigo da pessoa, mas a pessoa está na casa da gente, leva para casa, leva um amigo. Ali é um fariseu, né? A pessoa parece ser cheia, parece ser uma pessoa boa, mas na verdade está vazio. O cara está de olho na sua esposa, né? Tá de olho quem tem filho está de olho no seu espírito, na sua filha. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, né? Porque tem muitos fariseus, tem lobos na pele de cordeiro, né? Muito joio no meio de trigo. Então, é o que Deus fala conosco, né? Cuidado. E para que nós não nos tornemos também um fariseu. Porque no texto fala várias vezes, ai de vocês. Então, assim, são muitas as recomendações. A gente vê que, eu li o texto aqui, são um monte de ai de vocês, fariseus, ai de vocês, escritos, são muitas as... Jesus passa para eles muitas repreensões, né? E uma coisa que a gente muitas vezes a gente fica triste, né? É pela repreensão. Mas quando a repreensão vem de um pastor, do nosso pastor, talvez a gente fez algo errado na rua, né? De um policial, para nossa correção, é para o nosso bem. Jesus aqui, ele repreendeu os escribas. Não quer dizer que ele queria que os escribas... Era por bem deles também, né? A gente viu que era por bem deles. Jesus não estava falando por maldade, ele queria que... Ele estava exortando e corrigindo os fariseus e escribas. Ele queria que os fariseus e escribas pregassem, fizessem o que eles pregavam. Porque eles não pregavam o que eles não faziam. As atitudes deles não eram o que eles pregavam, não era o que eles falavam, o que eles exigiam que os povos fizessem. Então, é o que Deus fala conosco nessa noite, né? Nós não devemos ser como os fariseus e escribas. Nós somos templos do Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo. A gente como cheio do Espírito Santo, a gente somos templos, né? Nosso corpo é um templo do Espírito Santo. A gente também, como fala, a gente veste a capa de cristão, vai para a igreja. Muitos colocam uma Bíblia no painel do carro. Hoje quase a gente não vê isso mais, né? Mas está xingando todo mundo no trânsito. Então, são coisas que acontecem no dia a dia. São os fariseus escondidos, né, debaixo da capa de cristão. A gente vê... sem querer entrar em detalhes de roupa também, né? Igual eu falei no início aqui. Antes a gente identificava um cristão pela roupa, né? A gente via uma pessoa de terno na rua, é um pastor. Via uma mulher com um saião. É uma mulher de Deus, é uma mulher de igreja. Hoje, a gente não sabe mais se... A gente vê gente mais idosa com roupa a gente vê idosos, senhores, com o uso de costume de um jovem hoje. Vê jovem usando roupa com o costume de um adulto. Dia desses eu vi um senhor de uns 70 anos, até assustei a forma como a pessoa estava vestida. Não estou julgando ele pela aparência, não. Mas todo maluco mesmo. Nossa, brinco em todo canto, tatuagem na cabeça, raspa o cabelo. Antes a gente identificava a gente ainda identifica alguns, né? A gente conhece que uma pessoa é roqueiro pelo estilo de vestir, a gente conhece que uma pessoa é um funkeiro, né? Às vezes a gente vê, que cara é funkeiro, a forma que ele se veste. A gente vê uma pessoa que funkeiro, roqueiro, a gente vê a forma de vestimento. Então, assim, de qualquer forma, a vestimenta que a gente usa, a capa que a gente usa, fala um pouquinho da gente.
Quando a pessoa veste a capa de cristão, a gente está escondendo. E a gente esconde. Muitas vezes a gente veste para esconder aquilo que está escondido dentro da gente. A gente está vazio por dentro, está usando aquela capa. A gente vê pessoas usando ou pelas roupas, né? A roupa, sem querer entrar em assunto sobre roupa, né? A roupa não vai levar nós para o céu. A roupa não vai garantir nossa salvação, mas ela pode nos levar para o inferno, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Dependendo da forma, nós como cristão, nós temos que cuidar do nosso corpo. A gente não... Mas a gente vê hoje, vou falar no setor de mulheres, homens não, né? Até que de homens a gente veste comportado, a gente não tem muita mania. Mas a gente vê academias, as formas com que as mulheres vestem. A gente vê, não vou dizer também, hoje tem igrejas, não estou julgando, não estou apontando, né? Mas assim, a gente vê a forma que elas vestem. E na Bíblia fala que a gente não pode servir de pedra de tropeço, né? A gente não pode servir de pedra de tropeço para que o irmão caia. Então, assim, a roupa não pode, né? A forma que a gente veste não pode levar a gente para o céu, não pode garantir a salvação da gente, mas pode levar a gente para o inferno. Porque se a gente vestir uma roupa que vai fazer com que o irmão peque, com que a gente seja pedra de tropeço na vida do irmão, a gente está caminhando aos passos largos para o inferno também, né? A gente não deve... Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não pode para os outros. E hoje está complicado. Então, que nós venhamos ter... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que eu anotei aqui, mas... Eu anoto, mas não... Eu faço um monte de anotação que chega aqui, não consigo nem... Eu não consigo assimilar uma coisa com a outra aqui, mas tá bom. Acho que é isso mesmo. Não falei nada que estava aqui, mas tá bom, Deus. É isso para que a gente não se torne sepulcros caiados, voltando a repetir. A gente não pode perder. A gente não pode perder a luz do Senhor. A gente não pode perder a essência do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser luz, não podemos ser trevas. A gente tem que estar sempre com a palavra de Deus no nosso coração, praticando aquilo que a gente fala, pregando. O que a gente prega, a gente tem que praticar. O que você fala, você tem que ser. A gente é o que a Bíblia diz que a gente é, né? O pastor sempre fala. Então, assim, se você prega a Bíblia, você tem que viver a Bíblia. Não podemos pregar uma coisa e viver outra. A gente, então, viver uma parte e tirar outra parte. A parte que nos convém, a gente vive. A parte que não convém, a gente tira. Era isso que os fariseus faziam, né? O que convia a eles, eles tiravam. O que não servia, eles não faziam. Faziam o contrário. Para o próprio bem deles. Então, quando a gente está morto espiritualmente, a gente está um caminho largo para ficar em sepulcro caiado, virar um sepulcro caiado. Mas quando a gente decide abandonar o pecado, a iniquidade, tudo aquilo que está impedindo que a gente afaste da presença do Senhor, a gente tem que tirar da nossa vida tudo que nos afasta da presença do Senhor. Aqui, eu acho que eu anotei aqui. Que são a arrogância, né? Eu estava vendo um texto um dia desses aí que muitas vezes é mais fácil dois bêbados estar sentados num bar com 2 copos de cerveja na mão, eles brigaram, ali mesmo eles se reconciliam. E muitas vezes, muito cristão, né, com a Bíblia debaixo do braço, por causa de um atritozinho, guarda um rancor do outro ali, guarda aquilo no coração, não perdoa, não sabe perdoar, fala de perdão, muitos pregam perdão, mas não perdoa. Então, é o que os fariseus faziam. Então, que nós venhamos ter um coração sempre atento, atento à voz do Senhor, fazendo sempre a vontade do Senhor, não deixar que o mal do mundo aí, do exterior, nos dita, né? Nós temos que ser, não podemos nos adaptar a esse mundo, que o mundo já é dos malignos, então nós somos sal, nós não podemos nos misturar. Nós temos que mudar o ambiente que a gente chega, não podemos ser mudados. Igual eu falei no início aqui, eu fui repreendido por uma pessoa que não era cristã, porque eu cheguei num ambiente, não vigiei, me misturei. Ele estava fazendo uma piadinha e eu entrei no meio da piadinha. Então, assim, aí um deles me repreendeu. Uai, você é crente fazendo isso? Você não pode fazer isso. Então, assim,
os vacilos que a gente dá, os deslizes que a gente dá, a gente tem que pedir a Deus para que a gente não aconteça isso com a gente, né? Porque isso é um mau testemunho. Isso afasta as pessoas da presença do Senhor. Talvez Deus, a gente está quase ganhando a pessoa para Cristo, um vacilo, um deslize que a gente comete, a gente perde aquela pessoa. Então, nós viemos pedir a Deus sabedoria, que a presença do Senhor nunca venha afastar das nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre no nosso coração, que nós podemos sempre estar praticando a bondade, praticando o amor, praticando tudo aquilo que a gente fala, que a gente prega. Nós nunca venhamos fazer como os fariseus, fazer uma coisa, pregar outra, não, pregar uma coisa e fazer outra, porque nós somos testemunho, nós somos livro, temos que ser um livro aberto, né? Não podemos falar de família e ter uma família destruída, pregar sobre fidelidade e ser infiel. Talvez muitos na igreja pegam sobre casais, né? Fidelidade um ao outro, mas não é fiel à esposa, não é fiel ao marido. Prega sobre amor, mas como é que fala? Uma pessoa autoritária, né? que bate, uma pessoa violenta. Dentro da igreja é um amor, talvez quando na rua é um amor, mas em casa é outra história, né? Então assim, prega uma coisa e vive outra. É o que Deus nos mostra nessa noite. Deus fala conosco, fala comigo também, que em toda palavra a gente tem um pouquinho a consertar. Em tudo que Deus, a gente abrir a palavra de Deus, ler, não tiver nada que fala com a gente, né? A gente tá conformado, a gente tá conformado com o nosso erro. Então assim, ela tem que bater na gente mesmo. Ela tem que fazer a gente mudar de qualquer forma. Ela tem que fazer a gente pensar. E toda palavra, igual eu comentei antes aqui, semana passada, aquela palavra que o Jário pregou aqui, eu fiquei assim, mexido mesmo, porque logo na minha casa, velho, quando é lá fora, a gente fica assim, mas é com o próximo, mas com a família, eu estava sendo ali mais uma multidão, jogar uma pessoa da família. E é a palavra de Deus que faz isso com a gente. Talvez a gente está ali, passa despercebido, a gente faz as coisas e não está sabendo, e não vê o que a gente está fazendo. Só através da palavra de Deus. E às vezes a gente pegando, a gente lê, passa assim, mas não vê. Mas quando é falado, quando a gente vê a pessoa pregando aquilo ali, a gente toca na gente mesmo. Então, naquela semana, assim, realmente eu fiquei chateado comigo mesmo. Porque o que eu estava fazendo era coisa que não era uma ação de um cristão, não era a atitude de um cristão, na minha casa. Então, essa palavra que eu tenho, é a palavra que eu trouxe essa noite, espero ter conseguido passar para os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bênção. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sal nessa terra, né? A gente tem que fazer realmente a diferença. E nós somos julgados o tempo todo. O tempo todo. No trabalho, na escola, na faculdade, na rua, dentro da própria família, o tempo todo. E você pode ver que o inimigo ele sempre vai falar assim: uai, mas você não é crente? Uai, você está indo na igreja para quê? Uai, cadê esse Deus? Uai, quem é esse Deus que você serve? É sempre assim. Ele quer sempre apontar o dedo, ele quer sempre nos diminuir para que a gente realmente caia. Só que nós temos que ter uma consciência. Nós somos cristãos, nós somos homens de Deus, nós também somos falhos. Nós também erramos, né? Mas a diferença de nós, homens de Deus, é que a gente sabe se arrepender, a gente sabe voltar para os pés do Senhor novamente, a gente sabe voltar lá, né, para o lugar secreto e reconciliar novamente com o Senhor, né? Que nós possamos com essa palavra entender que nós não podemos ser. Eu tenho um amigo que diz que é crente 007. É aquele crente que está no trabalho, né? Aí você finge que não é crente, não. Na igreja você é crente, no trabalho você não é crente. Na igreja você é crente, na rua você não é crente. Nós temos um conhecido aí, eu e o Leandro, que ele falou uma vez que certa vez que ele é crente só na igreja, na rua, no bairro não é não. Na rua ele não é crente não. Só na igreja que ele é pastor na igreja, na rua não é não. Foi. Não é não? É o famoso 007.
Que Deus venha tratar com essas pessoas, que venha tratar comigo também, com você, que essa palavra venha ter entrado nos nossos corações, trago transformação, irmão, porque realmente nós temos que ser sal dessa terra, nós temos que fazer a diferença nessa terra, né? Igual o irmão falou, nós somos espelho. Às vezes, a sua forma de andar, de se vestir, de falar, de comportar, já é uma pregação. Já faz a diferença. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, aonde quer que seja. Amém? Alguém vai dizimar essa noite? Amém? Tá aqui os envelopes, se alguém quiser dizimar, tá? Fique à vontade para poder dizimar na casa do Senhor. Vou orar agora para você que é dizimista e ofertante. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar mais um momento de oração. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, apresento diante de Ti agora, meu Pai, cada dizimista, cada ofertante, meu Pai, da casa do Senhor. Peço a Ti nesse momento, meu Pai, que sonda cada coração, cada lar, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, faça transbordar cada celeiro. Que o Senhor venha dar notícias maravilhosas, meu Pai, ainda essa semana, meu Pai, na vida financeira de cada dizimista e ofertante do Senhor, meu Pai. Eu creio nas bênçãos do Senhor, meu Pai. Que o Senhor multiplique cada dia mais. Jamais deixe faltar, meu Pai. Que o celeiro possa transbordar e que as bênçãos do Senhor venham, meu Pai, 100 por 1, meu Pai, 1000 por 1, na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Nós vamos já Amém, glória a Deus. Nós vamos já nos despedindo. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar para que possamos ir embora para casa, completar mais uma semana. Amém? Senhor Deus e poderoso Pai, eu coloco a vida de cada um irmão aqui, meu Pai, representado. Cada profeta, meu Pai, cada sacerdote do Senhor. Peço a Ti, meu Pai, que visita cada celeiro, leve-os em paz, meu Pai, guardados na Sua santa proteção, meu Pai. Guarda o lar, a casa, a família, os bens, meu Pai. Cuida da vida de cada um, meu Pai, aqui presente. Eu lhe agradeço, Senhor Deus, por mais uma noite, meu Pai, a qual o Senhor abriu esse espaço, meu Pai, a qual o Senhor, meu Pai, nos permitiu, meu Pai, estar na Tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Vão com Deus, que o Senhor os abençoe. Amém? Que Deus abençoe.